Olá, queridos irmãos e irmãs, e tem mais dúvida da Bíblia para o nosso estudo de hoje, e a dúvida é a seguinte: eu tenho uma dúvida e gostaria que o Senhor me ajudasse. Lá em 1 Samuel 17,50 diz que Davi matou o gigante Golias com uma pedrada. E no versículo 51 também diz que ele matou o gigante, mas com uma espada. Afinal, o gigante Golias morreu por causa da pedrada ou pela espada que cortou sua cabeça? A meu ver, parece ter uma contradição nesses dois versos. Seria algum erro de copista? Muito obrigado, querido irmão, que deixou pra gente essa dúvida interessante da palavra de Deus. E gosto sempre de lembrar, você também tem essa oportunidade. Tem alguma dúvida da Bíblia? Coloque aqui nos comentários e ela pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal, ok? Então, desde já, faça a sua inscrição no canal para receber os próximos estudos. Nós temos publicado de segunda a sexta às 15 horas, sempre novos estudos aqui com bastante Bíblia para você aprender. Então, faça a sua inscrição aqui embaixo do vídeo. Tem ali inscrever-se escrito em vermelhinho. Você pode então clicar ali e fazer sua inscrição gratuitamente. É aqui no YouTube, é bênção. Se você ainda não me conhece, eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e eu vou te conduzir nesse estudo, vou te ajudar a entender por que o texto fala ali em duas formas diferentes de morte de Golias. Vamos lá então para a minha lousa de explicações aprender mais sobre esse tema. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Eu não sei se você já percebeu isso quando você leu essa história de Davi e Golias, mas olha que interessante. 1 Samuel capítulo 17, verso 50, diz o seguinte: assim prevaleceu Davi contra o filisteu. Aqui nesse contexto está falando de Golias. E explica o texto seguinte: com uma funda, que é um tipo de estilingue, e com uma pedra. E diz o texto: e o feriu e o matou. Preste bem atenção nesse trecho: o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. No entanto, quando a gente lê o próximo versículo, é que vem a surpresa. 1 Samuel 17, verso de número 51 agora, e diz o seguinte o texto: pelo que correu Davi e lançando-se sobre o filisteu, novamente relembrando aqui, está falando de Golias, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou. Uai, mas não tinha matado já no verso anterior? Mas diz esse texto que ele o matou cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Qual seria então a explicação para textos como esses, onde nós temos ali uma aparente contradição, já que não tem como uma pessoa morrer duas vezes, não é verdade? Morreu com a pedrada e depois morreu através da espada. Seria esse um erro do copista, ou seja, quem fez ali as cópias dos textos, originais, ou do próprio autor? Ou temos algum detalhe aqui que nós não percebemos? Eu vou explicar tudo isso para você. Fique até o final desse estudo para que a sua compreensão seja aprofundada, ok? Bom, vamos começar sempre com aquela máxima que eu sempre ensino aqui nos estudos. Sem versos isolados, tudo se encaixa. Olha só. Quando a gente estuda o contexto, a gente vai conseguir compreender os textos, mas quando a gente isola textos e tira a conclusão evidentemente vai ser errada. Então vamos ver aqui um pouquinho de contexto e aí você vai ver como que as coisas começam a se encaixar. Então veja, essa aparente contradição, ela pode ser explicada se nós olharmos com atenção a construção da narrativa, ou seja, como que as coisas aconteceram e como que o autor narrou essas coisas para que os leitores conhecessem essa história. Podemos observar que o escritor destaca no verso 50, que foi o primeiro que nós lemos, o que ele destaca ali? O fato de Davi ter prevalecido apenas com uma pedra, atirando uma pedra e utilizando para isso uma funda, que era um tipo aí de estilingue, mais ou menos isso. O que demonstra o que ali? O que o autor está querendo mostrar? A ação milagrosa de Deus através de Davi, considerando que uma funda não era ali uma arma de guerra eficaz para uma batalha, para alguém sair com êxito, com vitória de uma batalha. Então observe que é narrado que não havia, inclusive, espada na mão de Davi. Então o autor está fazendo justamente esse contraste. Olha, esse guerreiro aqui
não tinha espada e Deus deu a vitória para ele através de uma pedrinha e um pequeno estilingue, algo incomum a um guerreiro, já que a espada era uma das principais armas de guerra ali na época do rei Davi, né? E em muitas épocas. Assim, quando a gente olha esse primeiro matou que é descrito aqui no texto, citado no verso de número 50, ele pode significar que Davi causou uma ferida mortal quando atirou aquela pedra sobre Golias, o que era percebido claramente pelo fato do gigante não ter o quê? Se levantado rapidamente para revidar. Então preste bem atenção no que diz as entrelinhas também, que é algo muito importante dentro de um contexto. Então veja, tente visualizar a batalha. Davi lançou aquela pedra com a funda, ela atinge o gigante, ele cai, mas não se levanta para revidar. Devemos ter em mente que aqueles que estavam vendo a batalha, ou seja, os espectadores, eles não tinham como checar os sinais vitais do gigante para constatar se ele havia morrido ou não. O que eles sabiam então? Aquilo que eles estavam vendo. E o que eles estavam vendo? O acontecimento da perspectiva deles, ou seja, um gigante caído ali através de uma pedra, foi atingido por uma pedra. E nessa perspectiva, então, nós tínhamos um gigante atingido por essa pedra atirada por Davi, e ele caiu no chão inerte, sem esboçar uma reação natural. Qual que é a expectativa, né, quando está tendo ali uma guerra, uma batalha entre duas pessoas? Se uma delas é atingida, né, um dos guerreiros, o que se espera é que ele rapidamente se levante para se proteger de um novo golpe e, claro, revide também, ataque também, para que o inimigo possa se afastar, para que ele possa, quem sabe, atingir o inimigo também. Então essa era a expectativa e isso não aconteceu com o gigante Golias. Ele cai e fica naquela posição. Então esse primeiro matar deve ser entendido dentro dessa perspectiva. Ou seja, será que ele morreu? Será que ele está totalmente morto ali? Então ele foi atingido de uma forma mortal. Esse é o significado do primeiro matou do verso de número 50. Mas então Davi matou Golias com a espada. A espada de fato foi quem matou e não a funda, né? A pedrinha que foi atirada, como muitas vezes nós vemos nas historinhas. Vamos entender isso. Aviso rápido para você. Primeiro comentário fixado desse vídeo, vagas abertas do meu curso. Você gosta de estudar a Bíblia desse jeito aqui? De uma forma expositiva, detalhada, mais detalhada ainda do que isso aqui? Então você precisa entrar nesse curso que eu preparei com muito carinho para você. Eu vou ser seu professor, vou te ensinar de Gênesis Apocalipse em videoaulas, contato direto comigo no Zap para tirar dúvidas. Olha só, uma oportunidade abençoada. Inclusive, se tiver algum aluno meu aí, fala aí nos comentários se está gostando do curso, para que os irmãos possam ver que é real esse curso, né? Não é algo aí de mentirinha, é algo real e abençoado. Vamos lá então. Davi não era um rapaz ingênuo. Ele sabia que aquilo poderia ter sido apenas um desmaio. Então, aparentemente, a pedra fez ou teria feito uma ferida mortal. Não tinha como saber de forma totalmente exata. E o gigante, então, ele poderia se levantar a qualquer momento. Então imagine você na batalha. Você jogou a pedra, ela atinge o gigante e ele cai. Você ia ficar preocupado de checar os sinais vitais? Ele está morto. Beleza, venci. Será que ele está morto? Não venci? Certamente você não vai ficar preocupado com isso. Você vai querer o quê? Finalizar essa batalha de uma forma que fique claro que você venceu. Daí nós temos Davi correndo rapidamente para finalizar essa batalha, usando a espada do próprio gigante, já que ele não tinha uma espada nas mãos, como o próprio texto nos ensina. Então veja, dessa forma, esse matou que é citado aqui no verso seguinte, no verso 51 de 1 Samuel tem o sentido de liquidou, ou seja, Davi agora finalizou definitivamente essa batalha. Isso ficou percebido como quando ele corta a cabeça do gigante e assim ele ficou, ou fez com que ficasse certificado que não teria mais qualquer chance daquele gigante se levantar ou revidar
algum ataque. E olha que interessante, no verso de número 50, quando a pedra atinge o gigante, o exército inimigo fica parado, não tem nenhuma descrição de reação do exército inimigo. Mas no verso 51, observe que foi nesse momento que o exército inimigo entendeu que tinham perdido de fato e saíram em disparada. Observe o finalzinho do verso 51. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Por que eles não fugiram quando a pedra atingiu Golias? Porque evidentemente não estava claro se o gigante tinha morrido ou não. Agora, na segunda investida de Davi, agora sim ficou totalmente claro que ele havia morrido e Davi era o vitorioso. Então, o primeiro morreu, ali do verso 50, tem a função de mostrar, que a ferida foi mortal, que o gigante caiu e ficou parado. Mas a segunda descrição tem a ideia de liquidou, finalizou. Foi uma atitude sábia se considerarmos a experiência de batalha que Golias tinha e Davi não tinha. Davi cuidou para que ele não pudesse realizar mais qualquer movimento. Assim, queridos, olha só, não temos uma contradição no texto e nem qualquer erro do autor ou dos copistas, mas uma explicação de como foi a batalha em seus detalhes de fato. Já que a pedra lançada por Davi com a sua funda causou, com a ajuda da mão de Deus, um ferimento certamente bastante grave em Golias. Ou então o deixou de uma forma ali desmaiada para que Davi finalizasse a batalha. Porém, Davi, com inteligência, com sabedoria, sentiu a necessidade de finalizar a luta com um golpe mortal que impossibilitasse de forma definitiva o gigante Golias de se levantar de uma vez por todas. O que eu aprendo com isso? Veja, nós temos que contar sim com os milagres de Deus, mas nós também temos que contar com a sabedoria que Deus nos deu e com a inteligência. A funda foi um grande milagre de Deus. Davi conseguia atingir o gigante e ele cair daquela forma. Mas Davi não ficou somente nisso. Ele foi além e fez a sua parte, finalizou a batalha com sabedoria, derrotando com essa atitude todo o ânimo do exército inimigo, pois os filisteus, ao verem tudo isso, fogem da batalha e percebem que, de fato, Israel estava ali com vantagem diante deles. Espero que você tenha gostado, mas olha só, quando a gente fala de Davi, como que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Se ele adulterou, matou e teve várias mulheres? Eu explico tudo isso nesse próximo vídeo aqui, que eu quero que você assista para ampliar os seus conhecimentos a respeito de Davi. Então te espero aqui no próximo estudo. Fica com Jesus.